There is salvation in one name. Tonight, we lift the name of Jesus. Begins to rise again. Every burden loses power. Every chain comes to an end. You are faithful, you are mighty. You are good in every way. Holy name, every moment, every day, name above all names. Jesus, Savior of humanity, name above all names. Jesus, worthy of our highest praise. You are King forevermore. You have won the victory. Name above all names. Jesus. Lift his name higher than every fear and every circumstance. You have shown us endless mercy. Sejam todos bem-vindos, povo do Deus Altíssimo. Vamos partilhar essa live, por favor. Nosso irmão Pedro caiu. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos partilhar essa live. Hoje estamos a falar de 1 de Pedro 2:9. Vamos seguir fé ou religião? O que é que devemos seguir? Como o único povo de Deus na terra, o que devemos seguir? Fé ou religião? Texto bíblico para esta manhã, 1 de Pedro 2:9. Vamos ficar na presença do Senhor durante um tempo, irmãos. São 8 horas, 8 minutos, aqui em Londres. Vamos partilhar, por favor, essa live com todos. Enquanto estamos no louvor.
Fala minha alma, ó Cristo. Vamos partilhar a live com todos, meus irmãos. Deixe Deus falar no seu coração nesta manhã. Partilha com todos os teus entes queridos. É momento de salvação, momento de reconciliação com Deus. Vamos juntos. Fala minha alma, Cristo, fala-lhe com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-lhe ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos meus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-lhe ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-lhe ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Amém, amém, amém. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos partilhar essa live com todos. Tempo de ser santo. É tempo de nos santificarmos ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno, a Jesus Cristo, o nosso Salvador, e reverenciar a sua palavra. Vamos embora juntos. Tempo de ser santo, tu deves tomar
todos bem-vindos, meus queridos irmãos e amigos. Vamos partilhar. Creio e obedecer a lei do Senhor. É o melhor que nós podemos fazer, meus irmãos. Crer, ter fé. Hoje vamos falar sobre o poder da fé. Crer e obedecer. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Alegria sem par, de prazer singular, tem o crente zeloso e leal, a Jesus contemplar, com Jesus sempre andar, que consolo constante leal. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resolutos, Senhor, e com fé zelarmos os teus passos queremos seguir, preceitos guardar, teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Meus queridos irmãos e amigos, bom dia mais uma vez a todos vocês. Partilhe esse louvor, essa mensagem. Nós vamos dar honras e glórias a Deus e o tema para hoje é 1 de Pedro 2:9. Vamos ver todo o contexto do nosso caminho para a santificação. Como o único povo de Deus na terra, nós, irmãos, somos o povo remanescente, dos que Jesus virá buscar breve, muito breve. E como Ele nos vem buscar, aí está o louvor. Jesus está às portas. Jesus está às portas, meus irmãos. Vamos dar honras e glórias ao nosso Deus. Nesta manhã, vamos nos santificar pelo poder da sua palavra. Partilhe essa mensagem com todos, meus irmãos. Jesus está às portas. Convide o seu irmão, sua irmã, seu amigo, e vamos à reverência juntos. Servos de Deus, a trombeta a tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará.
Eterno Deus, eterno Pai, a Ti, ó Pai, ao único Deus verdadeiro, nós estamos aqui, Pai Santo, diante de Ti, para Te darmos mais uma vez, nesta manhã, honras e glórias ao Teu santo nome. Oh, porquanto Tu és o nosso Deus. Oh, Pai, Tu nos criaste com as Tuas próprias mãos, nos fizestes um povo santo, sacerdócio real. Todos nós no mundo inteiro como uma nação santa, povo adquirido por Deus, para levarmos as virtudes, anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Deus Supremo, a Ti, Pai Santo, nós te suplicamos, a Tua santa presença aqui neste lugar, em todos os lugares onde estão os Teus filhos reunidos, para juntos aprendermos mais de Ti. Ó Pai, fala a cada um dos nossos corações e desde já eu me liberto completamente para que sejas Tu, Pai, pelo poder do Espírito Santo. Fala, ó Deus, através da minha boca a Tua palavra para o Teu povo. Santifica-nos, Pai, pelo poder da Tua palavra. Purifica-nos, Pai. Corrige todo o nosso viver. Perdoando todos os nossos pecados e faltas, Pai, te suplicamos. Trazendo também todos os nossos filhos, onde quer que eles estejam, nossos irmãos, familiares, amigos e todos os nossos entes queridos. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela Tua santa presença em todo lugar deste mundo. Obrigado pela graça maravilhosa de termos hoje o TikTok como a maior ferramenta para que Tu possas então estender a Tua palavra nos quatro cantos da terra, através dos Teus servos, Pai. Santifica-nos, ó Deus, como Teus servos. Pratica, Pai, o Teu amor em cada um de nós, do jeito que Tu mostraste na cruz do Calvário, por manifestares o Teu amor tão incomensurável, sendo que enviaste Jesus para pagar o nosso pecado. E com isso retiraste de nós a cédula e a responsabilidade que nós tínhamos de pagar pelo nosso pecado. Oh Deus maravilhoso, nós queremos te dizer obrigado, Pai, por tudo quanto já fizeste, por tudo quanto estás a fazer e por tudo que tu virás a fazer. Prepara o teu povo para se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Breve, muito breve, Ele virá nos buscar para nos introduzir a Ti, ó Pai, como o único Deus e Espírito, de acordo com o que Jesus fala em João 4:24. Oh, pois que Tu és um Deus e Espírito, importa que cada um de nós Te reconheça como o único Deus e Espírito e a verdade que Tu nos dás pela Tua palavra. Oh Pai, muito obrigado. Perdoa, sara, edifica, transforma, Pai. Dá-nos corações puros e espíritos retos nessa manhã. Que estejamos todos atentos à Tua palavra. Suplicamos em nome precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado pela vossa presença. Sejam todos bem-vindos. Vamos partilhar essa live, irmãos. Hoje nós vamos abordar o sujeito de fé ou religião. O que nós, na verdade, devemos seguir. Devemos seguir religião ou fé. O que, na verdade, Jesus nos deixou. Irmãos, a promessa de Jesus, depois e antes de sair da cruz do Calvário, foi: não vos separem, eu enviar-vos-ei o Consolador.
O Espírito Santo de Deus, por isso eu pus aí nessa tela, para nós termos uma ideia do que nós estamos a falar de santificação do povo de Deus. E logo para darmos entrada no nosso programa, por favor, vamos abrir 1 de Pedro 2,9. Quem tem a Bíblia aí, abra a sua Bíblia. 1 de Pedro 2,9. E vamos então entender a mensagem da parte de Deus. 1 de Pedro 2,9. Eis a palavra de Deus. Mas vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Eis a mensagem do Senhor. Vós, nós, somos uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa. De que nação, irmãos, estamos a falar? Estamos a falar por média de 8 bilhões de pessoas plantadas nesse planeta, estimativa dos governos responsáveis da contagem da humanidade. Diz eles que somos média de 8 bilhões de pessoas no planeta. 8 bilhões de pessoas no planeta com mais ou menos 50 mil religiões cristãs. Que brincadeira é essa? Quando só temos um Deus, um único Deus. Só temos um Salvador, do qual Deus Espírito, João 4,24, nos enviou para pagar o nosso pecado na cruz do Calvário. Porque, precisamos de 50 mil religiões no mundo. Eu, queridos irmãos e amigos, sou um homem que vivo pela fé. Jovem, pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nasci lá, cresci lá e mantenho-me firme naquilo que são as doutrinas da Igreja. Nem um til, nem um jota se omitirá da lei. Jesus nos ensina isso. A Bíblia diz: ensina ao menino o caminho que ele deve andar e ele nunca por toda a vida se desviará dele. Para nós criarmos raízes na nossa fé, precisamos completamente estar submissos à vontade do Pai Espírito. Submissos à palavra de Deus. E nesta manhã eu quero trazer esse texto aqui porque isso faz reflexão, dá um reflexo do que nós somos na verdade. Individualmente, adventistas, católicos, protestantes, manistas, remanescentes, muçulmanos, whatever. Seja lá o que tu fores, meu irmão. A vontade de Deus, na verdade, nesta manhã, é trazer todo o seu povo reunido para estarmos unificados pelo poder e o amor de Cristo. Irmãos, não há maior amor no planeta Terra do que nós vimos manifesto pelo próprio Deus, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para a sua igreja. E a igreja de Cristo está manifesta em Apocalipse. Nós somos dos que guardamos os mandamentos de Deus e a fé. Fé, irmãos. Deus nunca criou religião. O tema que nós temos nesta manhã é fé ou religião. Qual é o caminho que o cristão deve seguir? Devemos seguir a igreja na sua rotação? Eu sou adventista do sétimo dia. Eu sou católico da igreja romana. Eu sou apostolado João Batista. Eu sou quem? Servos do Deus Altíssimo. Escutem a voz do Senhor. Deus nunca criou religião. Jesus Cristo veio para a terra para nos ensinar o que é a fé.
Olhem para o versículo de João 3, versículo 16. Eis que Deus amou o mundo, e isso de tal maneira que nos enviou o seu Filho unigênito, para que todo, aqui, irmãos, não está a falar todos os adventistas, todos os católicos, remanescentes, apostolados e muçulmanos. Ele está a falar todos os que creem. Em quem? No único Deus. O Deus verdadeiro de João 4:24. Pois que, irmãos, o nosso Deus é um Deus espírito. O que é um Deus espírito? O espírito é o poder do maior, o maior poder do universo, do qual nós humanos não podemos contemplar. Apenas olhando para a sua criação. Quando eu me olho para o espelho a cada manhã, hoje quando eu acordei, fiz a barba e fiquei a olhar para mim, 61 anos, tio Zé, estás velho. Será? O meu corpo envelhece. Irmãos, o meu corpo vai ter cabelos brancos, vai ter rugas, mas o meu espírito nunca envelhece. Eu gosto de ver o pastor Buion quando ele prega aqui, com a idade que ele tem. Irmãos, vocês entendem? Quando eu cresci, nasci no berço adventista do sétimo dia, pastor Buion já pregava. E eu estou aqui com 61 anos, ele continua a pregar. Que maravilha! O Espírito de Deus não morre, não envelhece. Irmãos, nós somos a geração eterna. Deus não nos criou para vivermos aqui um pouco de tempo. Deus nunca fez a raça humana para ser um tempinho. 30, 40, 50, 100 anos. Irmãos, nós somos feitos imagem e semelhança do Criador. Ele é um Deus supremo, um Deus infinito, um Deus impossível. Ele diz, eu não tenho princípio nem fim. Ele nem tem um começo, nem tem um acabar. E nós somos chamados o seu povo. A pergunta que eu tenho para fazer à igreja nesta manhã, por que a igreja não prospera? Por que depois de 2026 anos, depois de Jesus morrer na cruz do Calvário, a igreja continua fraca, pobre, miserável? Quem é o responsável? É o povo. Por não educar a liderança da igreja. Irmãos, nós, o povo, somos responsáveis. Quando vermos coisas dentro da igreja e não corrigimos. E eu estava na escola sabatina hoje, na verdade, com uma jovem muito linda, a partir de Portugal. E ela tem a responsabilidade de dar a lição da escola sabatina. E a lição hoje foi sobre o perdão, o amor ao próximo. Quanto é maravilhoso que o povo de Deus precisa se abdicar, a aprender a andar nos caminhos do Senhor. Quando Jesus na cruz do Calvário, naqueles todo o sofrimento, ele disse, Pai, perdoa, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que acontece conosco, igreja? Quando a ovelha vai fora do redil. Quando a igreja se desvia da igreja, qual é a responsabilidade do pastor? Jesus nos ensina. O bom pastor é aquele que, quando a ovelha se desgarra, ele deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha. E o pastor tem que perseverar. Mesmo quando a ovelha está nos vales e nos montes perdidos, o pastor tem que cavalgar, cantos e recantos, buscar aquela alma. E muitas vezes a igreja perece porque o pastor não tem esse fervor. A nossa liderança, queridos irmãos e amigos,
daquilo que nós chamamos como povo de Deus na terra para iluminar o mundo está mais escuro do que tem a luz neste momento. A luz de Satanás, as trevas, brilha mais do que a luz do Criador. Por quê? Por causa de ti, de mim, que não falas a palavra de Deus. Irmãos, essa responsabilidade não é do pastor, do papa, do levita, é de todos nós pregar o evangelho eterno. Por quanto mais tu partilhares as lives, quanto mais tu falares de Jesus às pessoas, mais nós temos a chance e o privilégio de vermos ver Jesus voltar breve, muito breve. Jesus diz, eu vou vos dizer, vocês vão ter guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, falsas doutrinas, vão ter problemas com a natureza, céu e terra vão bramar, mas a minha palavra não passará. Então, por que não nos abdicarmos na palavra de Deus? Se ela mesmo é Jesus, naquilo que ele fez pela cruz do Calvário por cada um de nós. Quando eu iniciei a lição hoje da escola sabatina com a nossa irmã, ela deu 1 de Coríntios, eu não sei mais qual é o capítulo, mas eu sei que a mensagem foi perdoar ao nosso irmão que vem a fazer infarto dentro da igreja. Como vamos contender com o pecado do nosso irmão na igreja? O irmão pecou. Qual é a reação do teu grupo da igreja? O teu pastor? É bater a ovelha? Retirar a ovelha do ministério? Castiga a ovelha? E às vezes é uma ovelha que não tem raízes. A ovelha que não está habituada na palavra. Logo ela entrou na Bíblia, entrou na igreja e pumba! A mulher engravidou, o homem engravidou, sai fora da congregação. E por muitas vezes a igreja já não quer falar. Foi aquilo que nós aprendemos hoje de manhã, na primeira live matinal, 5 da manhã. A nossa irmã deu a escola sabatina. E eu quero trazer essa mensagem continuamente daquilo que aprendemos e trazer essa para 1 de Pedro 2,9. Quem, na verdade, somos nós? Que tu sejas católico, meu irmão, escuta bem. Tu que estás aqui de um outro ministério, que tu sejas católico, protestante, manista, remanista, apostolado, João Batista, muçulmano, whatever. Seja o que for. Tu és um membro da comunidade adventista do mundo inteiro. Porquanto todos juntos esperamos a vinda do Messias, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não pensa que tu és católico. Católico. A Igreja Católica apresentou aí um crânio há dias. E que todos os jovens se impactaram. E como é que a igreja também faz a mesma coisa que fazem os bruxos? Porque muita gente não estuda profecias. Muitos pastores passam tempo a falar dízimos e ofertas e não ensinam o povo a reconhecer o mal dentro da igreja. E a igreja do mundo inteiro viu aquela imagem. E os jovens vieram na internet. Todos nós comentamos. E eu também não sabia daquela brincadeira. Irmãos, hoje temos a maior tecnologia. O Deus Criador dos céus e da terra disse: o fim dos tempos a ciência se multiplicará. Para quê? Por que Deus nos dá multiplicação da ciência? É para tu, jovens, abdicaste de buscar conhecimento. Não é interdito. Mas confere primeiro com a palavra de Deus, para que tu sejas protegido. O mesmo que se aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus disse:
não vos aproximais da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal de muitos jovens hoje é quererem saber mais do que contém na Bíblia Sagrada. Se Jesus não te fala o suficiente, Pai Santo, quem te falará? Será Satanás, o grande inimigo de Deus? Eu fico impactado que os nossos jovens hoje vão buscar o livro dos mortos, o livro dos apócrifos, livro de João não sei quem, como é que se chama aquele filho do diabo lá, do que matou o irmão dele, o Enoque. Irmãos, se por alguma razão Deus permitiu que esses livros foram fora do contexto bíblico, Deus tem as suas razões para não misturar a tua cabeça com podridão. Então vamos ficar apenas dentro do que está escrito, dentro dos 66 livros que a Bíblia nos apresenta. É um livro que é universal. Eu nunca vi igreja pentecostal a ter uma Bíblia diferente dos adventistas do sétimo dia. Eu nunca vi os batistas com uma Bíblia diferente. Todos usamos a mesma Bíblia, mas não falamos a mesma linguagem. É que nem Gênesis 11. Irmãos, o Deus Criador dos céus e da terra não quer nem deseja confusão na igreja. Deus quer que tu te santifiques pela sua palavra. E o caminho de santificação não é para um dia, não é para 6 meses, não é para um ano. É toda a vida. Andar com Cristo, irmãos, é um longo maratona. E dentro do maratona tem aquele momento que tu tens que parar um pouco, respirar. Eu fui atleta, irmãos, por muitos anos. Quando tu és um atleta bom, tens que saber qual é o teu tempo de diferenciar o passo. Ou reduzir ou aumentar. Há momentos que o coração vai te bater de tal maneira, reduz o passo. Estás muito acelerado na igreja, reduz o passo, meu irmão. Não anda mais do que Deus te manda andar. Há aquele momento que tens que pousar e refletir no Espírito Santo que está em ti. Reflete na palavra. Medita na palavra. Para poderes entrar quando o teu irmão errar e falhar, o teu pastor, para tu teres o poder do Espírito Santo e falar com ele pela palavra. Não é fácil. Irmãos, o que nós vimos hoje de manhã é catástrofe. Na igreja está catástrofe grande. É pior que o tsunami. A igreja de Cristo hoje está numa posição que tenha tsunami do mais alto grau. É um terremoto de 7,8 dentro da igreja. Por quê? Eu me pergunto sinceramente por quê que os nossos jovens estão a sair da igreja. Porque não aprendem o que é lícito na igreja. Falamos de tudo e mais alguma coisa. Falamos mais do apóstolo Paulo do que próprio Jesus, do qual é o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário. Falamos mais de finanças. E Deus quer que nós falamos mais no seu amor. Alguém perguntou uma vez, como é que eu posso fazer para ganhar um bom interesse lá no Pai Santo Grande Deus? Qual é o maior mandamento? Ama Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Deus está-te a dizer, faz aquilo que tu queres que te façam a ti, no momento em que tu pecares, aquilo que tu vais fazer ao teu próximo. No teu juízo humano, racionalmente, que tu sentes-te pecador, sujo no teu pecado, imagina Maria Madalena. Imagina, irmãos, Maria Madalena. Ela tinha acabado de sair do leito de conjugação lá com o prostituto, pastor, sei quem é que ele. Não era ninguém fora da igreja, irmãos. Era dentro da igreja. A prostituição entrou dentro da igreja faz logo no princípio da igreja.
Maria Madalena foi apanhada no ato. Ainda naquela... Ai, ai, ai. A igreja se levantou para apedrejar aquela prostituta que foi induzida pelo próprio tio, segundo muitos pastores, na igreja. E aquela mulher passou a correr para a direção de Jesus. Qual foi a atitude que Jesus teve? O povo estava todo em alvoroço, começando pelo maior pastor da igreja, acabando no irmão mais pequenino da igreja. Todos eles tinham uma pedra na mão. A lei de Moisés disse, vamos matar porque apanhamos ela no adultério, ainda por mais com o nosso pastor. Jesus pegou no dedo dele e escreveu na terra, na areia, o primeiro que nunca tenha pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Irmãos, imagine esse cenário. Imagine esse cenário. O pastor estava à frente de Jesus, com uma pedra na mão, para matar aquela prostituta. O irmão da igreja estava com a pedra na mão, para matar aquela prostituta. E ela, coitada, baixou bem a cabeça, de joelhos nos pés de Jesus. A única proteção que ela via naquele momento era Deus em presença de Jesus. Ela disse, eu sei que eu vou morrer, mas ao menos aqui nos pés do Salvador, eu vou morrer na paz do Senhor. Enquanto o meu pecado permanece, Deus tenha perdão da minha vida. Ela estava pronta a morrer. Mas Jesus corrigiu todos, a partir do maior, lá o conselheiro da igreja, o pastor, o que nunca tenha pecado seja o primeiro a tirar a pedra. E Jesus abriu bem os olhos e ficou a olhar para eles. Eu quero ver quem é que nunca pecou aqui. Começa a tirar a pedra. A Maria. Maria Magdala. Que maravilhosa lição, meus irmãos. Se Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não condenou a prostituta no ato, quem somos nós para condenar a igreja? Ah, porque a irmã engravidou, fica descansada no banco. Vocês sabem qual é o crime pai capital na igreja hoje? É recusar um pecador. Maior crime. Eu ontem tive um jovem na live, que ele está aqui hoje, ele está aqui nessa rolagem, que danificaram de tal maneira a Deus, contudo, eu saí daquela live porque a minha televisão, o meu telefone caiu também, a minha internet caiu. Quando voltei, pedi perdão à irmã que estava a liderar aquela live e saí porque tinha um outro programa para seguir. E aquele irmão entrou. E só estávamos, depois de fazer o culto, dar a palavra, ele entrou já no fim. E nós tivemos aí mais de 1 hora a conversar. Sabe que por fim aquele jovem aceitou receber Jesus? Ele disse, tio Zé, eu não acredito nesse Deus, esse teu Jesus, eu não acredito. Mas me diz uma coisa, se ele mesmo é verdadeiro e pode transformar, escutem bem, hein? E pode transformar a minha vida, faz uma oração comigo agora, para eu receber Jesus. Na brincadeira, aquele jovem ontem recebeu Jesus. Agora, meus queridos irmãos, eu vos digo, porque poder, aquele jovem pediu-me que é para receber Jesus, depois de tanto confronto, quase 1 hora. Há poder na palavra de Jesus. Há poder. Por isso Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Poder e vida. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Irmãos, do jeito que Deus lá na criação disse, luz, sé, estrelas, sé, lua, sé, tu tens o mesmo poder na tua barriga, no teu coração.
crer na palavra de Deus, do qual está escrito aqui, Bíblia Sagrada, de acordo com Apocalipse 19, ele é Jesus em pessoa. Ora, quando tu abraças a Bíblia, estás a abraçar Jesus a cada manhã. Por isso eu digo, não venham para as lives aqui sem a vosso canhangulo. Tragam a vossa AK-Nikov. Tragam a vossa metralhadora. Não deixem dormir a vossa metralhadora, nem apanhar poeira. Esta Bíblia tem que ser manejada como tu, soldado de Cristo. De dia e de noite. Tens que praticar para tu conseguir sair dessa alhada. Nosso irmão Pedro trouxe um testemunho muito poderoso. E eu, sinceramente, eu digo, como é que pode, hoje, mesmo antes que Cristo está a vir, estamos na porta do céu, como é que há pastores que se levantam contra uma repreensão de um filho rebelde? Como é que há pastores que conseguem ter uma filha de 15 anos, deixam a filha morrer em suicídio na sua própria casa? Qual é o exemplo, Pai Santo, que a igreja tem? E se essa igreja tiver lá 2.000 pessoas, são 2.000 almas perdidas, meus irmãos. Quem somos nós? 1 de Pedro 2,9. Irmãos, entenda bem que tu seja lá o que for, nesta manhã, tens católico, protestante, batista, islâmico, whatever. O que Deus quer de ti é que tu venhas aos pés da cruz de Cristo. Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Maior pecado que o de Maria Madalena. Eu sou um prostituto. Eu me prostituei várias vezes. Deixei a igreja, fiquei no mundo. A certo momento comecei a beber. Fiz fornicação no mundo. Mas há um momento em que o Espírito de Deus te chama. Quando tu tens ouvidos para ouvir a voz de Deus, tu sais do mundo. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja. O Espírito diz às igrejas. Está-se a referir às 7 igrejas do Apocalipse. Lá havia a igreja prostituta, a igreja que estava em desobediência, a igreja que andava em adultério, a igreja que deixou o primeiro amor. Jesus está a repreender a todos nós, irmãos. Comunidade cristã no mundo. Nós não somos uma comunidade religiosa. A religião destrói o ser humano e mata o ser humano. Mas quando nós queremos nos aproximar de Cristo pela palavra de 1 Pedro 2,9, nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real para mostrar ao mundo que temos um ministério capacitado para salvar. Nós somos um sacerdócio real, uma nação santa dentre todas as nações do mundo. Deus quer que nós sejamos, por média de 8 bilhões de pessoas no planeta, um com Cristo. Como Jesus com o Pai dele é um. E por causa dessa palavra as pessoas misturam. Se Jesus disse que ele é um com Deus, então Jesus é Deus. Que barbaridade! Quem vos disse a vocês em todas as epístolas de João em que Jesus se apresenta a ele como Deus? Jesus nos diz, eu vim a mandato do meu Pai. Uma vez nascido, ele nasceu, cresceu, é instruído pelo Espírito de Deus a ser batizado do mesmo jeito que todos nós que cremos em Cristo. Batismo de imersão. Jesus também, como o ser humano e semente do próprio Deus, ele foi batizado primeiramente. Para quê? Qual é a função do batismo de Cristo? Para estar pronto para os ataques do próprio inimigo, e o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também.
Foi necessário que Jesus, como ser especial, que ele nem é semente humana, porque o pai dele não é o Senhor lá que coabitou com Maria, José. O pai dele é o Deus Espírito, de João 4:24. Mas o poder de Deus fez-se carne, de acordo com João 1, para quê? Para que nós vejamos as manifestações do poder de Deus em Jesus. É claro que ele é digno de louvor e adoração por ele ser uma semente santa, do mesmo jeito que Deus é santo. Jesus é santo nas duas posições. Santo por nunca ter pecado e santo por ele ser uma semente divina. Não é a semente do José. Porquanto ele manifestou-se na sua carne para que nós entendamos e vivamos do mesmo jeito que Cristo, tentado em todas as circunstâncias. Irmãos, há uma mulher que começa a paparicar com Cristo lá naquele poço de Bershab, o poço de Jacó. E aquela mulher começa a falar com Jesus e parece que tem uma paqueira aí. Parece que a mulher está a querer paqueirar Jesus. E naquela conversa Jesus diz: eu sei a tua vida, mulher. Eu sei que tu não tens aquele teu marido lá em casa, não é teu, é mulher da vizinha, é o marido da vizinha. Porquanto já tiveste 5 maridos. Irmãos, vejam a posição de Jesus. Vejam bem a posição de Jesus. Aquela mulher era literalmente uma jovem prostituta, tanto como Maria Madalena. E quando Jesus diz: se tu soubesses com quem estás a falar, tu beberias dessa água. Irmãos, estão a ver uma conversa entre um homem e uma mulher. Aquela jovem está a paparicar Jesus de tal maneira para lhe fazer convencer que ela é linda, ela é maravilhosa. Ela começa a ter desejo de buscar a fonte da vida. Jesus diz: vai primeiro buscar o teu marido, aquele que dorme contigo. Aquele pecador também. Vai-lhe buscar. Do mesmo jeito que tu estás aqui, vai-lhe buscar. Quando tu lhe trouxeres a bênção que eu tenho para ti, vai para ele também, para que ele também seja salvo. Sabe o que aquela mulher fez? Ela não só foi buscar o marido. E isso nós falamos com vários elementos aqui na live, e eles dizem: não está no texto, irmãos. As coisas espirituais é para nós entendermos espiritualmente. Ainda mesmo não está escrito, tens que visualizar no espírito o acontecimento. Aquela mulher não foi, porque Jesus lhe disse: vai. Ela deixou o cântaro, está lá escrito. Ela deixou o cântaro dela e foi a correr, alegre. Eu vi Jesus, Jesus falou da minha vida, venham todos. Ela chamou toda a cidade. Ela estava a pregar o evangelho não só no homem que cometia adultério com ela, mas a todas as pessoas que ela encontrava pelo caminho. E ela arrastou uma multidão de gente. E tu que estás aqui, meu irmão, quantos estás a arrastar para Cristo? Tu que estás aqui nesta manhã, quantas diademas tens para apresentar na tua coroa celeste? Sabem qual é a razão que eu estou aqui, irmãos, sinceramente, a cada manhã, para pregar o Evangelho eterno? Porque dentro da Bíblia eu deparei que as 3 cronologias bíblicas já deram como resultado final: o nosso tempo acabou. E a Bíblia diz: ao remanescente, aquele que crê em Cristo, da última geração da terra,
Ai de ti que não pregas a palavra de Deus. Ai de ti, meu irmão, que não te ergas nesta manhã para pregar o Evangelho de Deus. Ah, mas se eu não sei pregar, não sei falar, partilha essa mensagem agora, por amor de Deus. Quando tu saís dessa live, partilha com teu amigo, inimigo, teu avô, tua mãe, teu filho, partilha, Pai Santo. É Jesus que está às portas. Nessa manhã nós deparamos com vários problemas dentro da comunidade da igreja. A igreja está a morrer. Quando a liderança falha, meus irmãos, tudo está em falha. Aqui na minha casa eu sou líder. Para eu poder ter os meus filhos sobre a lei e os mandamentos de Deus, eu tenho que ser o maior exemplo. Eu vivo aqui com o meu filho, tem 39 anos. Ele vai na cozinha, faz a bagunça toda. Faz tudo como ele quer. Sabe quem tem que limpar o pecado dele? É o pai. Irmãos, eu aprendi isso com quem? O meu filho vive aqui na casa que ele vive. É casa do pai dele. Mas ele faz a bagunça que ele quer. Deixa olho, põe panela de um lado, o prato do outro, o copo do outro. Qual é o trabalho do pai? Limpar o pecado do filho. Irmãos, essa lição de moral, quando eu olho para Jesus na cruz do Calvário, eu quero dizer ao mundo inteiro o quanto ele é bendito, esse nosso Deus. Enviar o que é mais precioso de tudo que ele tem em todo o seu universo para pagar a falta de um pecador, que somos tu e eu, nós, raça humana. E se Deus nos perdoou pelos nossos pecados, mesmo sendo que Adão e Eva, toda a geração pecou, ainda Deus destruiu por causa da tão grande pecado no mundo, mas nós, segundo a geração da terra, continuamos no pecado. For what? Irmãos, eu até posso entender, antes que Jesus tenha morrido na cruz do Calvário, que o homem continue no pecado, porque eles não viram a glória maior de Deus. Mas depois de Jesus morrer na cruz do Calvário, continuamos ainda um povo errante na terra, mendigo, roto e nu. What's going on? É o que está acontecendo com a igreja do povo de Deus? Porquanto nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, que é da nossa santificação todos os dias. Onde estão os membros da igreja aqui? Só na minha página temos quase 100 pastores. Só aqui, no TikTok. Quem dos pastores que estão aqui no TikTok? Estão aonde? Quem dos nossos jovens? Vão por Deus, deixem essa live e vão através do TikTok. Vocês vão ver. Uns estão a falar cartomancia, feitiçaria, bruxaria. Uns querem fazer fricassê no povo. Irmãos, estas lives no TikTok está cheio de imoralidade. Mas são lives que estão cheias. Eu tive antes de ontem na live de um jovem que estava a falar tão mal, Pai Santo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Aquela live tinha 800 pessoas. Ele é um seguidor, ele é seguido por 14 mil pessoas no Facebook. 14 mil pessoas. Mas é a pessoa que dá instrução para a pessoa sair de Deus e andar no erro. E quem de nós? Quem dos filhos de Deus Pai Santo? Jesus está às portas. Ainda temos falta de perdão na liderança da igreja. Irmãos, é grave, é muito grave. Quando Deus nos fala nesta manhã, vós sois uma geração eleita, a última geração da terra é a geração de Cristo, eleita para a salvação eterna.
Sacerdócio real, o nosso sacerdócio, o que é? Vocês entendem o que é? O sacerdote é aquele que leva o pecado da igreja nas costas, irmãos. Pastor é o sacerdote, é o que leva o pecado da prostituta, do bêbado, do mentiroso, do assassino. Todos entram naquela porta da igreja, pastor tem que ter caparro para aguentar o pecado. Do jeito que Jesus aguentou a cruz dele até em Golgotá. Sabe o que o pastor faz? Está muito pesado. Ai, ué, dói muito. Pesa muito, tira ainda um pouco de carga. Tira a carga. O pecado do meu irmão é muito grande. Ai, ué, estou a sofrer. Pastor não aguenta. Por quê? Não se alimenta da palavra de Deus. Quando um pastor não se alimenta, o espírito do erro vem. O espírito da mentira vem. O espírito do adultério vem. Todo mau espírito entra na igreja e dançam. Irmãos, eu entrei uma vez num templo muito grande em Angola. Minha cunhada me levou lá. O culto correu maravilhosamente bem. Foi uma palavra extraordinária. No fim do culto, entrou lá um jovem na igreja, Pai Santo, sem camisa. Ele dançava, transpirava no som do louvor. Quem estava a dançar no meio da igreja, irmão? Não é coisa normal. Quando o jovem está a dançar no meio da igreja por mais de 20 minutos, não tem assistência na igreja para tirar aquele indivíduo à frente do púlpito, aquela igreja está a dar adoração a Satanás. Aquela igreja está a dobrar joelhos a Satanás, não a Deus. Porque o diabo se manifestou depois do culto. Depois das pessoas alimentarem-se da palavra de Deus, o diabo disse, eu vou brincar com vocês. Mas, irmãos, era sungura. Eu estava na igreja maior de Luanda, onde tem mais de 15 mil pessoas a verem o cenário. E aquele homem dançava. Não houve um pastor, um diácono que tirasse aquele irmão à frente do púlpito a dançar sem camisa, mas ele rebolava. Se eu vejo mulher que dança para rebolar, aquele homem estava dotado de um espírito, meu irmão. Eu disse, vala-me Deus, que diabo está a dançar nessa igreja. Por quê? Quando o pastor vai para o púlpito, procura uma mensagem escrita. Ele tem que escrever durante a semana, vai papariazirezar. Eu vou falar assim, assim, assim. O Espírito Santo não tem audiência, não tem poder. Irmãos, quando tu vais para o púlpito pregar o que tu aprendeste de cor e salteado, não estás a pregar, estás a fazer barulho na igreja. Eu fiquei inspirado pela palavra da meditação matinal desta manhã. O que me fez vir pelo Espírito de Deus abrir essa página de 1 de Pedro 2,9 é a mensagem que eu ouvi pelas 5 da manhã. O testemunho que o povo de Deus está a passar, que deram ali, é grave, meus irmãos. Eu disse, Deus quer falar à sua igreja. Irmãos, que vocês sejam, independentemente dos ministérios que vocês andam, I don't care, eu não quero saber. Mas vocês todos são um povo santo de Deus. Deixem a religiosidade. Porque religiosidade vai fazer que quando a menina engravida na tua igreja, tu vais lhe expulsar. Essa menina não tem raiz sólida, vai sair da igreja. É o caso de vários irmãos que estão aqui nesta live, nesta manhã. Censurados pelo pastor. Porque o irmão portou-se mal. Não tem que fazer mais coro. A minha filha era
do coro da igreja Maná, aqui em Londres, meus irmãos. O líder maior da igreja, o bispo da igreja chamou a atenção no gabinete dela e eu fui levar a minha filha. O que eu ouvi no gabinete daquele líder, eu disse, nunca mais vou pôr os pés nessa igreja. Pai Santo, Deus me perdoa. Nunca mais voltei à igreja Maná. A minha filha ficou no mundo. Foi muitos anos, só agora é que ela está a recuperar a espiritualidade dela. Está-se a congregar num outro ministério. Aquele líder da igreja, literalmente, por palavras abertas para vocês entenderem, ele disse, vou te entregar nas mãos do diabo. Mas tu é brincadeira do meu gosto. À frente do pai da criança. Você que é líder da igreja, está a apresentar uma sentença de morte para uma ovelha que faz parte do grupo coral da igreja. Qual era o crime? Para censurar uma criança de 15 anos. Vocês vão entender por que os jovens vão ao suicídio? Se não tem a atenção do pai, da mãe, nem do pastor em casa, o primeiro caminho que eles vão buscar é se suicidar. Não há solução. Para a cabeça de um jovem não há solução. Quando ele vê que o pai e a mãe não o amparam, vai na própria igreja e o pastor lhe diz, o teu pecado tens que ficar sentada no banco da igreja, Pai Santo. Acompanhado ainda com toda a igreja que vai lhe desprezar, quando lhe olham parece que estão a ver o diabo no caminho. Nem um bom dia, nem um abraço. Que brincadeira é essa, meus irmãos? Qual é o Deus que nós adoramos, se Ele é um Deus perdoador? Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome no nosso viver. Santifica-nos, Pai, pela tua palavra. O pão nosso de cada dia tu nos dás hoje. Perdoa, Pai. Mas isso é pastor que está no púlpito, está a falar. Perdoa, Pai. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você é mentiroso. Você é pastor criminoso. Porque está a ver na palavra de Deus que o Deus próprio te ordena perdoar, a tua ovelha pecou, vais-lhe tirar fora da igreja e aquela ovelha vai morrer com fome e sede da palavra no mundo. Temos aqui vários jovens nesta live, estão aqui. Por causa dos pastores. Há um jovem que saiu do nosso ministério adventista do sétimo dia, da igreja de Luanda, e está agarrado no deserto por causa dessa gente. Ora, a mensagem de Deus hoje para a sua igreja é: vamos nos santificar. Irmãos, há um caminho para tu andares. O Deus Criador dos céus e da terra deseja arduamente que toda a igreja se santifique pelo poder da sua palavra. Irmãos, há algo que a igreja precisa fazer. Na verdade, caminho de santificação não é um caminho fácil, mas temos que começar na liderança da igreja. A igreja tem que aprender a perdoar. Quando a gente fala a igreja de Angola anda na feitiçaria, eu entendo agora por quê. Porque a feitiçaria é o trabalho do maior inimigo de Deus e nosso inimigo também. E quando uma igreja tem esse problema de falta de perdão, ela anda abaixo da feitiçaria. Não é possível. Não é possível que o povo de Deus não queira perdoar. Não é possível, e eu nem vou admitir, nenhum pastor. Irmãos, eu fui batizado na igreja adventista do sétimo dia quando tinha 17 anos pelo pastor Silva Cachila. E ele me ensinou uma coisa muito prática.
Irmão, quando vês o pastor, o teu irmão da igreja pecar, sim, chama o pecado pelo nome, mas contende com o pecado do teu irmão. Nunca lhe abandones. Essa é a mensagem do meu pastor que me batizou. Eu tinha 17 anos. Pastor Silva Cachila. A primeira instrução que ele me deu: queres te batizar, meu filho? Anda nos 10 mandamentos do Senhor e tu vais ser vitorioso toda a tua vida. E eu aprendi os 10 mandamentos até hoje, irmãos, de cor e salteado. Quando pastores, às vezes, nem conhecem a lei de Deus. Há pastores que nem se abdicam de estudar a lei de Deus. O que é muito triste. Muito triste. Irmãos, santificação é que nós, igreja, precisamos. E a igreja, quando passa num processo de santificação, dói. Imagina que o nosso Deus é um Deus oleiro. É um Deus que gosta de partir, desmanchar. E quando ele parte, dói. Há muito cristão que não gosta de ouvir repreensão. Porque corrigir um ser humano, quanto mais crente, dói muito. Eu muitas vezes fui repreendido pelo próprio Deus, irmãos. Há muita gente que nunca teve experiência com Deus. Ouvir Deus falar na tua vida de voz alta como um trovão, tu nunca tiveste isso, meu irmão. Porque no dia que tu teres, vais temer o teu pecado. O pastor precisa coabitar com o pecado da ovelha. O pastor precisa reconhecer diante de Deus e introduzir-se como aquele que é responsável do pecado da sua ovelha. Em vez de tirar a ovelha da igreja, ele é que tem que dobrar o joelho, porque ele é o que tem que levar a cruz da igreja. Dobra o joelho e pede a Deus perdão pela tua ovelha. Não expulsa a tua ovelha fora da igreja. Não fales mal da igreja. Imagina que Jesus, quando Maria Madalena passou aos pés de Jesus, sendo ele apanhado em adultério com o pastor da igreja, por que não foram levar aquele cão do pastor que estava a dormir com aquela ovelha? Foram levar a ovelha para matar? A ovelha teve uma só solução: fugir aos pés de Cristo. E quando nós fugimos aos pés de Cristo, irmãos, não há maior proteção. É bom que nós possamos aprender a perdoar-nos uns aos outros. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas Jesus ensinou essa oração para quê, meu senhor pastor? Agora, é claro, não há como nós podemos induzir os nossos filhos na igreja no erro. É o caso de um jovem que veio hoje na live desta manhã, quando tem um pai que alimenta o pecado de um filho. Sabe qual é o trabalho de Satanás? É quando tu começas a desraiar, a derrapar nos caminhos de Deus, e ele te dá mais força, te dá mais armas. Se não te dá uma mulher, vai te dar duas. Se não te der o espírito de matar, vai te dar mais pessoas para matar. Esse é o trabalho do diabo. E está acontecendo nas nossas igrejas, irmãos. Quando a liderança está errada, a igreja paga. Quando a liderança da igreja está errada, a ovelha morre. Porquanto não há espírito protetor. Sabem por que Jesus saiu do planeta Terra, irmãos? Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele disse: eu vou voltar. Não vos deixarei órfãos. E Jesus fez a promessa dele e voltou. Pelo Espírito Santo.
Jesus voltou à terra, agora não como um bebê, mas em forma de línguas de fogo. O mesmo poder que vocês viram lá em Gênesis 1, 2. É o mesmo Espírito que está a coabitar com o próprio Deus, ajudando na criação do universo. Luz! Deus fala, o próprio poder da palavra que é Jesus, ele transforma a palavra de Deus em ação. E nós temos que ver que quando esse Espírito não está na igreja, meus irmãos, a igreja tem problemas sérios. Não vamos coabitar com o pecado da igreja. Sim, temos que corrigir. Mas nunca repreender de maneiras a que a igreja pereça. Nós temos milhares de jovens que estão aqui nas lives todas as manhãs. Eu não sei, Pai Santo, por que razão que Deus não transforma esses corações em santidade. São jovens que andaram, brincaram na igreja, cresceram na igreja, se tiveram uma dedicação tão grande na igreja e agora, por causa de uma palavra do pastor, saíram fora, foram para o mundo. Hoje estão ovelhas errantes no mundo. Muitos, eu conheço vários aqui. Então a lição desta manhã: nós somos um povo, sacerdócio real, nação santa, última geração da terra, irmãos. É para nós darmos honras e glórias a Deus, buscarmos conhecer quando, como podemos perdoar a ovelha na igreja. É o meu conselho a toda a liderança do povo que tem responsabilidade. Irmãos, somos líderes para dar exemplo à igreja no perdão e no amor ao próximo. Aquele salteador, o ladrão da cruz, ele nunca foi pôr o pé na igreja. Ele nunca teve lugar na oração. Ele não conhece nada do que é perdão. Mas ele reconheceu uma coisa: a inocência de Cristo. Ele disse: eu sou pecador e confirmo pelo meu viver que eu mereço a morte da cruz. Mas este, coitado, está inocente aqui. Ele não cometeu pecado nenhum. Irmãos, aquele homem nunca foi batizado, nunca pôs o pé na igreja. E ele só disse uma coisa: eu reconheço o meu pecado. Tanto como um homem pecador, ele volta-se para Jesus e diz: Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. Jesus não lhe disse: vai te batizar, vai na igreja, aprende primeiro a lei dos 10 mandamentos. Jesus naquela hora importava que aquele pecador fosse salvo. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquela alma recebeu salvação por Cristo no momento em que ele pediu perdão. Irmãos, quem somos nós para condenar uma ovelha? Somos nós juízes dentro da igreja? Temos nós o direito de julgar? Não. Se até na cruz Jesus perdoou o pecado daquele assassino, ladrão, salteador, quem somos nós? Eu olho muito reverentemente para os atos que estão lá, com muita reverência. Quando a igreja está a censurar uma ovelha perdida, sabe por que Maria Madalena viveu na vida de pecado? E há muitos pastores que comentam isso, porque ela foi aliciada pelo próprio
pastor da igreja, tio dela. Ela teve que fugir de vergonha daquela cidade para uma outra cidade. Aí ela ganha o nome Maria de Magdala. Maria de Magdala é a mesma que vai limpar os pés de Cristo com as suas lágrimas e o seu cabelo. Depois de ter sentado aos pés de Cristo, ter-lhe perdoado todos os pecados. Porque diz a Bíblia que ao menos Maria Madalena passou por 7 vezes diante de Cristo. E por 7 vezes ela olhou a Cristo e disse: ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Mas no momento culminante, onde a vida dela estava em jogo entre a vida e a morte, ela se dobrou de joelhos a Cristo. E aí Cristo censurou a igreja. Censurou o pastor. O primeiro que nunca tenha pecado seja o primeiro a tirar a pedra. E ele ficou bem fito a olhar para a cara do pastor, líder da igreja. Atira se tens coragem. Sabe qual é o comentário que vários pastores fazem, na verdade? Todos os que tinham pedra na mão para tirar a pedra foram os que já tinham dormido com Maria Madalena. Serão todos pecadores, adúlteros, corruptos, maus. Queriam corrigir uma ovelha que foi cedida ou seduzida pelo próprio pastor da igreja. Jesus agora está a olhar bem. Tu mesmo líder primeiro, tu, pastor da igreja. Atira. Se nunca pecaste, atira a pedra. Todos saíram de lágrimas. Irmãos, essa é a lição da escola sabatina de hoje. Perdão e reconciliação é o que Deus quer para a sua igreja. Hoje, santificação. Temos que aprender a perdoar os pecados dos nossos irmãos, assim como Jesus perdoou a cada um de nós. Reconciliando-se com Deus, nós vamos ter vitória. Hoje, irmãos, a igreja precisa se reconciliar. Nós temos que nos reconciliar com Deus. Reconciliai-vos já. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Irmãos, vamos ouvir esse louvor com reverência. Pensem bem nas palavras que esse hino vai vos trazer no coração. E tenham sempre um espírito perdoador. Seja qual for o problema, não há maior problema do que aquele que Jesus teve que enfrentar. Ele comeu com o pecado de todos nós, raça humana. Se Deus nos perdoou enviando o seu Filho amado para morrer, Deus retirou o nosso pecado para que nós possamos hoje ser seres eternos outra vez. Voltarmos a coabitar com o nosso Criador. Esse é o exemplo que Jesus dá à sua igreja. Reconcilia-te com Deus, meu irmão, e tu que és pastor, não censura a ovelha. Corrija a ovelha com amor, não a desprezes. Vai buscar a ovelha, vai andar atrás, deixa a igreja para trás. Deixa as 99, corre atrás da tua ovelha que pecou e não aparta ela da tua igreja. E tu, membro da igreja, não despreza quem pecou. Se a irmã engravidou, se o pastor pecou, o teu irmão falhou, abraça ele, pede perdão de joelhos e sê amigo dele. O teu amor vai fazer com que ele volte para a igreja. Nós não temos o direito de censurar nenhuma alma, irmãos, sendo nós o exemplo de Cristo. A igreja é para se manter na linha da santificação. Santificação não é alguém chega na igreja que está a fumar. Irmão,
parte esse cigarro, já não podes fumar mais, agora és de Deus, agora não peca mais. Irmão, esse irmão vai sair da tua igreja, nunca mais vai voltar. A irmã está a vir com saia curta para fazer prazer o pastor, o irmão na igreja, whatever. Eu cheguei numa igreja, irmãos, quase escorraçaram a minha mulher, porque foi de mini saia. Mas a minha irmã chegou à frente dela, pôs um pano à frente. E acabou o problema. Qual é o problema? A igreja ficou toda... com mini saia. Igreja adventista, censura dos pés à cabeça. A minha irmã chegou lá, pôs um pano à frente. O problema acabou. Acabaram de cochichar. Então, somos chamados a repreender, sim, a igreja. Líderes devem repreender em oração. Leva o elemento de joelhos em oração. Fala o pecado. Tu pecaste assim, 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 assim. Mas Deus te ama e quer que tu estejas de volta. Se vocês ouvirem a voz de Deus, sendo nós uma geração eleita, sacerdócio real para cumprir. Irmãos, sacerdócio é para levar pecado do teu irmão e da tua irmã nas costas. Pastor tem que ter caparro, como levou Jesus. Jesus não estava a levar nem a cruz dele. A cruz que ele levou foi de Barrabás. Aquele centurião, o imperador lá da época, nunca trouxe Jesus como um pecador. Ele disse, este homem não é digno de morrer na cruz. Mas ele foi obrigado a dar a cruz de Barrabás, porque Barrabás saiu da prisão. Foi preparado uma cruz para Barrabás. Naquele dia Barrabás tinha que morrer. E Jesus foi levar a cruz daquele maior criminoso. Para nos dizer que nós, igreja, temos que levar a cruz uns dos outros. Tu nunca vais levar a tua cruz, tens que levar a cruz do teu irmão, o que pecou contra ti, contra o Pai. Amém? É o momento de nos reconciliarmos com Deus, meus irmãos. Vamos ouvir a sino, reconciliar-nos com Deus e trazer a barra, o pecado, diante de Deus, mas com amor. Amém? Vamos aí, reconciliar-vos já. É a mensagem que Deus tem para cada um de nós, igreja. Vamos nos reconciliar com Deus. Voltemos ao aprisco. Perdoa o teu pastor. Perdoa o teu irmão. Qual seja o mal que ele te fez. Do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos mandem seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já se volte ao Salvador e salvação terá, pois Cristo prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não haverá temor, nem lutas e aflições, nem mais tristeza ou dor. Mas redimido já ali receberá as boas novas do Senhor.
isso, meus queridos irmãos e amigos, vós sois uma geração eleita, a última geração da terra. Não haverá outra, meus irmãos. O que Deus quer nesta manhã é fazer reconciliação com os seus filhos. Eu não quero saber o tamanho do pecado da ovelha, não quero saber o tamanho do pecado do teu pastor, do teu irmão, da tua irmã. Importa que tu te reconcilies. Irmãos, Jesus está às portas. Temos média 8 bilhões de pessoas para salvar. E se a igreja não tem força para perdoar uma ovelha que pecou hoje, onde é que estaremos nós? A minha filha foi, como se diz, repreendida pelo maior líder da igreja Maná de Londres. E literalmente aquele bispo entregou ela nas mãos de Satanás, à frente do pai dela. Eu sou um membro da igreja. E quando eu ouço um líder repreender a minha filha diante de mim e lhe entregar nas mãos de Satanás, meus queridos irmãos, eu corri dessa igreja, sai dela, povo meu. Por isso, talvez esteja eu a pregar aqui no Evangelho. Muita gente vai me dizer, mas o tio Zé é um desigrejado, como dizem agora os brasileiros. Eu sinto muita dor e sofro muito por ver a igreja do jeito que está hoje, irmãos. Eu nasci e cresci no berço adventista do sétimo dia. Os meus princípios bíblicos são da igreja adventista do sétimo dia. E eu muitas vezes ouvi o meu pastor que me batizou, Silva Caxilas. Irmão, chama o pecado pelo nome, mas corrige o teu irmão com amor. É o que ele nos ensinava. Tínhamos encontros de jovens, mesa redonda. Até que se o teu marido pecar, a tua esposa pecar, perdoa 70 vezes 7. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. O Espírito de Deus está aqui a falar hoje em cada um dos nossos corações. Precisamos todos nós, começando por mim, reconciliar-nos com Deus. Porque a mensagem é hoje para a igreja. Pastor, e hoje vamos nos reconciliar com Deus. Vamos orar, por favor. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua palavra. Ó Pai, perdoa todos os nossos pecados e faltas. Ainda que o pastor tenha pecado, ainda que a ovelha tenha pecado, o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo, ó Pai Santo, perdoa como nós podemos também perdoar aqueles que nos ofendem, os que nos fazem mal. Do jeito que o teu Filho amado nos ensinou em Mateus 5,44. Perdoar aos que nos maldizem, os que nos perseguem, todos os que se levantam contra nós, Pai. Pai, tu perdoaste os nossos pecados, embora sermos nós pecadores, porquanto todos pecamos contra ti. E nenhum de nós hoje está gratuitamente merecedor da salvação. Mas pelo teu amor, a tua misericórdia,
Tu enviaste Jesus, o teu Filho amado, para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça misericordiosa, porque assim nos fazes de novo voltarmos para o teu aprisco, para o teu lar, onde Adão e Eva foram expulsos pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tu nos trazes de volta a casa. Ó Pai Santo, ajuda-nos a manter-nos até a vinda do teu Filho amado, para que juntos todos podemos ver a tua glória. Independentemente de todas as dominações religiosas que existem no mundo, ó Pai, faz que sejamos só um, como tu és um com o teu Filho. E que nós com Cristo sejamos um, por média de 8 bilhões de pessoas no planeta, sejamos um com Cristo, para que seja Ele a nos introduzir de novo no nosso lar eterno. Pai, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a perdoar a todos os que nos devem perdão, todos os que nos se levantam contra nós. Cobre, Pai Santo, todo o nosso pecado, toda a trajetória de pecado no nosso viver pelo sangue precioso de Jesus. E nós clamamos esse sangue por cada um irmão que está aqui nessa live, por todos que estão a ouvir essa live. Perdoa, Pai. Não nos imputes, Pai Santo, o nosso pecado, porquanto o teu Filho pagou por cada um de nós na cruz do Calvário. Assim somos vistos por ti, santos, puros, justos, para termos herdado na vida eterna. Ó Pai, ajuda-nos a ter um coração perdoador e cheio de amor para com o próximo. Te louvamos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, muito bom dia a todos dos que estão a chegar. Minha irmã Toquia, seja bem-vinda. E todos vocês que estão aí no painel, Deus abençoe. Acabamos de ter uma palavra abençoada da parte do Senhor. 1 de Pedro 2,9 foi a mensagem. Nós somos, na verdade, uma geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus para quê? Anunciarmos o Evangelho de Cristo. Agora com o TikTok, irmãos, sem parar, 24 horas tu és chamado a pregar o Evangelho em todo o tempo, dentro e fora do teu tempo. Então seja um levita, seja um pregador, seja um atalaia, seja tu um bispo, papa, levanta-te e prega o Evangelho. E para ti, meu irmão, que diz que não sabes pregar, partilha essa mensagem com todos e tu farás o mesmo trabalho que eu estou a fazer aqui neste lugar. Eu sou o Zé Norton, estou-vos a transferir essa mensagem a partir do Reino Unido, mais especificamente aqui de Londres. É um momento oportuno que nós temos a cada manhã dizimarmos o nosso tempo para o nosso maravilhoso Deus. E assim termos um contínuo dia na presença do Senhor em bênçãos e múltiplas bênçãos. Amém? Então que Deus nos abençoe. Nós vamos nos ver no período da tarde, mais para um programa às 15 horas, profecias. Vamos ver as 3 cronologias bíblicas das quais precisamos confrontar com tudo o que está por vir. Irmãos, todo programa governamental hoje é importante, estamos a seguir com as profecias. E eu quero trazer aqui todos os elementos. Guerra dos Estados Unidos com o Irão, Israel, Palestina, Rússia, tudo isso tem escrito na Bíblia Sagrada. Está escrito que nos últimos tempos tudo isso vai acontecer. Temos que estar preparados para a moeda digital. O Trump já está a falar no Gezar a Gezar há muito tempo. Agora estamos em que? Mês de julho, agosto. O mês de setembro, irmãos, temos uma virada em todo lugar deste planeta. Temos que nos preparar para o câmbio geral. Não é só uma nação, todas as nações do mundo. Então vamos ver onde é que estamos nas profecias de Deus e do que estamos a ver aos olhos vivos. Vamos comparar a história da nossa vida,
hoje com as profecias que estão dadas há mais de 3.000 anos. Irmãos, Deus é maravilhoso. Então esteja em tuning. Vamos às 15 horas estar juntos para a meditação da palavra de Deus. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe e deixe o hino correr até que vocês sejam altamente despedidos. Vamos ouvir esse hino para terminar, irmãos, para louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Um abraço a todos. Tchau, povo de Deus. Às 15 horas, temos as 3 cronologias bíblicas. Vamos estudar a palavra de Deus. Partilhe essa mensagem com todos. When my heart is overwhelmed, I will look to you alone. You are holy, you are good. You deserve the highest song. Almighty God, we worship you. A paz, por que que você não vai fazer a live hoje de manhã? Glória a Deus. Eu ia falar sobre perdão, rapaz. Amém. Glória a Deus. Your name and sing Jesus Christ forever, Lord. Your glory fills the earth, Almighty God. We worship you. Minha irmã, Ana, seja bem-vinda. Bom dia, minha irmã. Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor, Zé. Zé, o que é isso? Tu já vai terminar a live? Não acredito, não. Eu tenho um programa para as 15 horas das 3 cronologias Tá bíblicas. bom, 15 horas, né? Então, Tenho que meditar na palavra agora, por isso acabei Ah. cedo, na verdade. Foi uma lição curta, porque Deus está a falar à igreja, na verdade, porque temos que ter jovens de volta. Temos que ter transformação na igreja. Amém. Quando você falou do perdão, eu lembrei o seguinte, que Jesus ali, ele não ensinou a gente a fazer uma conta, né? Na realidade, ele disse que nós temos que estar preparados para perdoar sempre, né? Não é que a gente tinha que fazer uma conta, né? É verdade. Porque o perdão, ele liberta, transforma, cura, né? Cura nós mesmos até, né? E que nós não devemos julgar as pessoas, porque na medida que nós somos julgados, julgaremos, também seremos julgados, né? É verdade. Então, assim, perdoar sempre, 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 não carregar um peso da mágoa dentro do seu coração. É verdade. Isso é muito importante, viu? Então, assim, eu vou me preparar para essa live à tarde, né? Eu só vou estar aqui às 16 horas. E aí eu passo aqui para aprender mais um pouquinho com você. E com... Tudo bem, minha irmã. Então, vai lá se abraço preparar em nome de grande aí. Jesus, que Deus te abençoe. Mas a trabalhar hoje, né? Vou sim, daqui a pouco, tô me arrumando já. Tá bom, tá bom. Amém, Vai, um que Deus te abraço aí abençoe. para nossas crianças. Deus abençoe a todos vocês. Amém, glória a Deus. Amém. Pai do Senhor. Amém. Almighty God, we worship you. Almighty God, Almighty God, we worship you. We worship you, Lord, our Savior, and God. You reign forever. Every nation, every tongue will
and forever, Almighty God. Thank you. Muito obrigado, meus queridos irmãos e amigos. Estamos de volta para as 15 horas, estudando as 3 cronologias bíblicas, trazer toda a situação global da que estamos a viver e comparar com as profecias. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Um abraço a todos vocês. Por favor, partilhe essa live, irmãos. O quanto é importante nós podemos partilhar. Estamos a ter mais pessoas a cada dia. É importante que vocês possam trazer sempre alguém para que nós possamos, na verdade, expandir a pregação do Evangelho aqui no TikTok. Já não estamos nas 4 paredes, irmãos. Essa mensagem está a ser edificada para todos os 4 cantos da terra, traduzida em simultâneo em cada língua, em cada país. Eles recebem nas suas línguas de origem. Então é bom que nós possamos estar juntos aqui como uma única igreja de Cristo. Amém? Independentemente do teu cadastro, adventista, protestante, católico, romanista, muçulmano, esteja aqui conosco. Deus abençoe a todos nós. Amém? Um abraço a todos.